Olá, bem-vindos de volta a este canal, a mais um vídeo de leitura das Escrituras. Nós estamos lendo o livro de Êxodo e hoje nós vamos ler os capítulos 27 e 28. Estamos caminhando a passos largos para concluirmos a leitura de mais esse livro das Escrituras, o segundo livro do Pentateuco, segundo livro de Moisés. Então, outro livro extremamente importante para a nossa fé cristã, porque ele dá continuidade, às narrativas de Gênesis. É uma continuidade imediatamente, após os acontecimentos lá de Gênesis. Então eu quero ler hoje com vocês os capítulos 27 e 28. Ainda estou meio rouco ainda, não é? E quem já está me acompanhando aí sabe que já tem vários dias que estou enfrentando aqui uma gripe muito forte, mas nós não paramos com a leitura não, tá? Então se você puder, leia comigo, se não puder ler agora, apenas ouça com toda atenção a palavra de Deus. No capítulo 27, o altar do holocausto. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Vocês ouviram um barulhinho aí que eu tô com uma pastilha aqui na boca para garganta, então tenham paciência aí, viu? Far-lhe-ás também recipientes para colher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. O átrio do tabernáculo. Farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte, ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados de estofa azul
e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo lado, e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino retorcido e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio serão de bronze. O azeite para o candelabro. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do tabernáculo, Arão e seus filhos a conservarão em ordem desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Capítulo 28, e o último de hoje. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, e estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto da obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de legislador, como lavores de sinete, gravarás as pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os ombros para memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira as farás, e as correntes de fieira penderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, o farás, de ouro e estofo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio,
e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também as sobrepeles da estola sacerdotal, toda de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla das sobrepeles farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla das sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmpada de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras. Fá-los-ás para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás para que me oficie como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão
e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. E assim chegamos ao final da leitura de hoje. Um pouco de dificuldade por conta da minha rouquidão, e se eu acelerar muito a voz, eu vou provocar tosse, né? Aí fica pior ainda. Mas chegamos ao final, graças a Deus. Obrigado por estar aqui. Deixa aí o seu like e compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas para que a palavra de Deus alcance muito mais pessoas ainda. E se ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. E vamos juntos espalhando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.